Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um capítulo do meu desafio de 3 horas, aliás, não é 3 horas, é orando por... Nossa, minha mente está muito lerda, mas ok, é orando 3 horas da madrugada por 30 dias. E hoje é o terceiro dia dessa jornada, é o terceiro dia desse propósito. Então, uma salva de palmas para mim. As minhas mãos estão ocupadas como sempre. Aqui tem uma lanterna para melhorar a qualidade e a minha mão esquerda, aliás, tem uma lanterna para melhorar a qualidade e na minha mão direita tem o telefone, né, para gravar. E aqui são, como podem ver, nossa, 3 horas e 41 minutos. É isso, nossa. 3 horas e 41. Então isso hoje é o terceiro dia. Hoje é dia 19 de janeiro de 2026. Então, eu vou explicar o que aconteceu hoje e por que o meu cabelo está arrumadinho. Vamos então, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. É o seguinte, no dia 18, que foi ontem, para mim, eu tinha um aniversário do meu tio, então eu cheguei em casa Juma, mas calma, era um aniversário do meu tio, de família, assim, então eu moro com os meus avós e, nossa, não está melhorando hoje a qualidade, então eu moro com os meus avós e a gente voltou 1 hora assim, então o que eu decidi fazer? Eu decidi que eu não iria mais dormir. Eu iria esperar até darem as 3, eu ia esperar até as 3 horas para eu poder orar assim, porque se eu dormisse, eu não iria provavelmente acordar para orar. Então eu decidi não dormir e fiquei esperando até esse horário para eu poder orar e depois gravar, que é sempre que eu faço. Eu oro por 30 minutos e depois da oração eu faço esse vídeo para vocês e para mim, principalmente. Então, é isso. É por isso que eu estou assim, estou com brincos, estou mais organizada. É porque eu estava numa festa do meu tio, não é algo uau do mundo assim. Não é para vocês pensarem isso. Eu estava numa festa do meu tio. Então eu cheguei a Juma, porque eu moro com os meus avós. E eu tenho 20 anos, eu moro com os meus avós. Completei 20 anos no ano passado, então é isso. Mas não veio o caso, só quis compartilhar convosco que eu tenho 20 anos, só isso. Mas é o seguinte, qual vai ser a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje, que foi a palavra que Deus compartilhou comigo hoje. É o seguinte, hoje, aliás, ontem, porque é sempre de ontem para hoje, né? Já que é de madrugada, né? Sempre vem a palavra no decorrer do dia e na madrugada eu compartilho com vocês. Então é o seguinte, ontem foi domingo e eu estava indo para a igreja e no caminho da igreja Deus colocou no meu coração a seguinte palavra. Olha, muitas das vezes a gente deixa de endireitar as nossas vidas por, eu diria por receio de agredir os outros. Muitas das vezes a gente deixa de endireitar as nossas vidas por pensar que a gente está agredindo as outras pessoas. Deixa eu explicar melhor com o que aconteceu. Eu estava indo para a igreja com meu irmão e eu tenho um certo problema de coração,
assim, é um problema de coração. Eu tento melhorar isso, porque eu ando um pouco assim, eu acho que já melhorou, né? Mas eu andava um pouco assim e eu tenho que andar reta. Então eu perguntei para o meu irmão se eu estava reta. Ele disse, sim, você está reta, você sempre anda reta. Eu fiquei, não, eu tenho problema de coração. Ele, não, você está reta, você anda assim, tem que andar assim, sabe? Ele estava falando sobre andar bem, confiante, assim. E eu muitas das vezes eu ficava, nossa, será que eu estou andando exageradamente ou eu estou com uma postura reta realmente? Porque se eu estiver exagerada, os outros vão pensar que, nossa, que essa pessoa é extravagante, ou tem um excesso de confiança, sei lá, está gingando, algo assim. Sendo que eu estava endireitando a minha postura para me sentir melhor ou para fazer algo que é certo, para transmitir uma mensagem melhor para os outros. E eu fiquei com medo de agredir, eu fiquei com medo que a minha postura estivesse agredindo os outros. Eu fiquei com medo do que os outros eu fiquei com medo com que os outros estão pensando de mim, vendo eu endireitando a minha postura, me vendo endireitando a minha postura. Então eu fiquei com medo dos pensamentos dos outros, que, sabe, não vem ao caso, não vem ao caso. E é isso que muitas das vezes acontece, não sei como, e é isso que muitas das vezes acontece. Muitas das vezes a gente deixa de consertar as nossas vidas por medo do que os outros vão pensar, por medo de que os outros vão achar. Será que não é demais isso, sabe? Será que não é demais essa vida que eu estou levando? Porque não condiz com aquilo que as pessoas que estão próximas de mim vivem. Como assim? Vou dar um exemplo de Noé. Noé estava ali, numa boa, construindo a arca dele, e ele estava todos os dias lá, construindo, levando o martelo, batendo o martelo, consertando, se preparando, porque Deus tinha lhe dado uma mensagem, tinha lhe dado uma palavra de que viria um dilúvio. E ele precisava se preparar, ele precisava construir, e ele precisava se endireitar. Então, ele ali naquele processo, ele provavelmente passou por muita coisa, incluindo ver pessoas passando e não entendendo o que ele estava fazendo. Mas mesmo assim, ele continuou, ele perseverou. Por quê? Porque ele acreditava naquilo que Deus tinha falado para ele. Mas o que isso tem a ver é que Noé não deixou de endireitar a vida dele por conta dos pensamentos dos outros, por conta do que os outros iriam achar daquilo. Ele não deixou de construir a arca, mesmo sabendo que para os outros aquilo poderá ser uma loucura. Ele continua endireitando. Então, qual deve ser a nossa preocupação em relação a isso? A nossa preocupação deve ser e deve estar no processo. Nós devemos nos preocupar mais com o processo do que com o que os outros vão pensar sobre nós, do que os outros vão pensar sobre o processo. Eu me endireitando, estou me preparando para a mensagem, para a palavra que Deus depositou sobre a minha vida. Eu preciso endireitar a minha postura para passar uma credibilidade maior para os outros, porque Deus me disse que eu seria uma pessoa próspera. E pessoas prósperas têm que passar uma mensagem de prosperidade. Eu não posso passar uma mensagem de prosperidade assim. Oi, gente, é isso. Sejam prósperos. É isso. Prosperidade é tudo. Deus te ama. Tchau. Não. Tem que ser confiança. Tem que ser confiante. Tem que depositar a confiança de Deus nos outros. Afinal de contas, eu sou somente um instrumento. E Deus precisa de um instrumento bom, porque Ele é bom. E Ele é poderoso. Ele não pode passar de qualquer lugar. Ele não pode usar qualquer coisa. Então, antes Ele precisa nos endireitar e nos preparar para isso. O que acontece é que Noé estava lá se preparando para uma palavra de Deus. E ele não estava preocupado com o que os outros estavam pensando dele. Ele estava preocupado com o processo.
É isso que a gente deve se preocupar. Se o prego está não no lugar certo, se a gente está bem, se eu estou estudando o suficiente, se é realmente isso que eu devo estudar, se eu estou me preparando para o propósito que Deus tem para mim, se essa matéria, se eu estou bebendo mais água, porque eu preciso beber mais água, né? Eu não sei se você está entendendo, mas é isso. Você precisa se preocupar com aquilo que você está, com aquilo que Deus depositou sobre a tua vida. Você precisa se preocupar com o processo que Deus te revelou. Então, Noé estava lá, preocupado com a arca, preocupado com os pregos. Será que esse prego está no lugar certo? Será que não deverá estar em outro lugar? E as pessoas passando, olhando, o que esse louco está fazendo? E todos os dias ele lá, preocupado e preocupado com o processo. Então, não deixe de se endireitar por conta daquilo que os outros vão pensar, ou por medo ou receio de agredir os outros. Vamos agora para essa coisa de agressão. É assim, muitos de nós, eu tenho um sonho, provavelmente você tem um sonho, mas a gente às vezes deixa de lado o nosso sonho por medo de agredir os outros. Como agredir os outros? Por exemplo, você pode ter um sonho de ter um carro, uma Mercedes, mas na tua realidade, no meio das pessoas, ter uma Mercedes é algo muito grande, é algo que está impossível, está fora do alcance daquelas pessoas. Então, você acaba deixando esse sonho de lado por medo do que os outros vão pensar. Será que eles vão pensar que eu sou um louco? Será que vão pensar que eu sou uma pessoa que ostenta, uma pessoa ostentadora, uma pessoa muito sonhadora, uma pessoa que não vê a realidade, não vê que o mundo está de mal a pior, não vê que o mundo está sofrendo, não vê que tem pessoas passando fome, sabe? A tua realidade não te permite sonhar, então você acaba escondendo o sonho que você tem. Você acaba se ofuscando porque você está num lugar escuro. Então você precisa se tornar aquilo que você está vivendo. Então, muitas vezes a gente faz isso com aquilo que Deus nos revelou ou com aquilo que a gente quer. É o nosso sonho e não tem nenhum problema nisso. Você não tem nenhum problema em você querer uma Mercedes. Inclusive é o meu sonho. Não tem nenhum problema nisso. Nossa, você acha mesmo que Deus está preocupado com você ter uma Mercedes ou ter uma BMW, uma Bugatti, uma Lamborghini, 3, 4? Você acha mesmo o Deus que Ele é todo poderoso, o dono de toda a prata, todo o ouro, sabedoria, rubis? Ele está mesmo preocupado com uma Lamborghini ou com uma Mercedes, coisas materiais? Não faz sentido. Deus está mais preocupado com o teu coração do que com isso. A riqueza não incomoda a Deus. É isso que você precisa entender. É isso que eu preciso entender. É que a riqueza não incomoda a Deus. A riqueza incomoda o ser humano. Principalmente o ser humano que não tem. Então não vou deixar de me endireitar só porque um ser que não tem está se sentindo agredido, está se sentindo ofuscado, porque quando você é iluminado pela prosperidade de Deus, quem não tem luz acaba se sentindo agredido, acaba se sentindo ofendido. Então não tenho que me preocupar com essa pessoa. Eu tenho que me preocupar com a palavra de Deus, só isso. Então não podemos deixar o nosso sonho de lado só porque temos medo de agredir alguém, sabe? Primeira coisa, você tem um sonho, tudo bem. O teu sonho tem que estar de acordo com Deus. Se está de acordo com Deus, está tudo bem, não tem nenhum problema nisso. Não tem nenhum problema nisso, pode ser 2 Mercedes, 4, 5. Se teu sonho está de acordo com Deus, não tem nenhum problema nisso. Você não pode deixar de se endireitar só porque você tem medo de agredir os outros. Os outros são os outros. Você e você. O teu sonho é teu. E você deve lutar por ele. Então, é isso que eu quero dizer. E que, sabe, existe uma grande diferença entre ostentação e sonho.
Sonho é sonho, ostentação é ostentação. Sabe o que significa ostentação? Você pode até pesquisar a etimologia da ostentação. Vem do latim, e você já sabe, vai ver um nome do estilo ostentare, como sempre, mas vem do latim. E ostentar significa é quando uma pessoa se exibe, é quando uma pessoa mostra algo em excesso, mostra um bem material em excesso, mas com o resultado de gerar algo em alguém, com o resultado de atingir alguém, seja um sentimento de admiração ou de inveja. Você entende que a ostentação está mais ligado com o que os outros vão pensar do que o que Deus vai pensar. Isso é ostentação. É quando você troca o acordo com Deus e começa a ter acordo com as pessoas. Olha, eu quero isso porque eu quero mostrar para as pessoas. Não, você quer isso porque você quer ter quer mostrar para Deus que você conseguiu, que Ele te abençoou. Ou você quer isso porque porque é fruto do processo que você teve com Deus. Você às vezes pode ter revelado a Deus, nossa, eu tenho esse sonho. E Deus disse, tudo bem, vai em frente. Você alcança esse sonho. Esse sonho é fruto de um acordo que você teve com Deus. As pessoas não têm nada a ver com isso. Então, a ostentação tem a ver com quando você faz algo para gerar um sentimento nas pessoas. Então, esse é o problema. Essa é a questão. É quando você tenta gerar um resultado. É quando você se esforça para agradar os outros e não a Deus. Sabe? Então, você alcançou o teu sonho. Vá e agradeça a Deus e diga a Deus, esse sonho, antes mesmo de realizá-lo, antes mesmo de buscá-lo, diga a Deus, esse sonho está de acordo com os teus mandamentos, está de acordo com a tua vontade. Se Deus dizer sim, comprar 5, 7, 10, Ele não tem nenhum problema com a riqueza. Quem tem problema com a riqueza, muitas das vezes, somos nós mesmos e os outros. Os outros que não têm, às vezes o que tem, só que não tem um acordo com Deus e acabam se estressando com quem tem um acordo com Deus. Como assim? Deixa eu falar bem simples. O sucesso, ele é notável, certo? Ele é notável. Mas tem pessoas que, para muitos, têm sucesso, né? Principalmente para os tolos, assim. Vê uma pessoa com 4 carros e diz logo, nossa, aquele tem sucesso, aquele tem dinheiro, aquele tem tudo que eu quero. Mas para os sábios sabem que o sucesso é mais do que aquilo. O sucesso é muito mais do que 4 carros. A verdade é que a prosperidade, quando é dada por Deus, é diferente. A prosperidade, quando é dada por Deus, ela não precisa de lanternas. Ela já é luminosa. Ela já é brilhante. A prosperidade, quando é dada por Deus, não precisa de lanternas. Ela já brilha sozinha. O que acontece é que muitos de nós, muitas pessoas, não têm prosperidade dada por Deus. Então, acabam comprando luz, acabam comprando lanternas, porque não têm a prosperidade de Deus. Porque a prosperidade de Deus, ela já brilha sozinha. O ser humano não precisa fazer nenhum esforço para os outros perceberem que ele tem sucesso, que ele tem prosperidade. Se ela for dada por Deus, o ser humano não precisa fazer nenhum esforço para os outros verem que ele é brilhante, que ele tem unção. Não precisa fazer nenhum esforço. A prosperidade de Deus sozinha já brilha. Mas o que acontece? Muitos não têm a prosperidade de Deus. Então muitos não têm luz. E o que eles fazem? Para ter luz, acabam comprando luz. Mas o que acontece é que só Deus tem luz. Então acabam comprando lanternas. E os tolos, olhando para aquelas lanternas, dizem, nossa, é tudo que eu quero. Ele tem tudo, ele está vivendo bem, ele é feliz, ele é próspero. Mas os sábios sabem que a prosperidade de Deus é muito mais do que lanternas. A prosperidade de Deus não é lanternas, é
luz. É luz, é brilho. É só olhar para o sol. É só para olhar para tudo que Deus criou. É notável, é indiscutível. Você nota. Você não precisa mostrar, você não precisa ostentar. As pessoas já veem sozinho. O sucesso dado por Deus é notável, é indiscutível. Não tem como você negar. Não tem como. Não tem como. Olha para a Bíblia, não tem como. Então, não tem como. Então, todos os frutos de Deus não precisam de lanternas. Eles já brilham sozinhos. Então, muitas das vezes, muitas pessoas estão procurando esse brilho. Só que não tem como você ter esse brilho sem Deus. Então você vai acabar comprando lanternas e vai acabar enganando tolos. Vai acabar atraindo tolos. Porque sábios sabem. Sábios sabem. Sábios sabem. Sábios conhecem a fonte. Sábios reconhecem a luz. E Jesus diz: vós sois a luz do mundo. Sábios reconhecem a luz. Porque sabem que a luz provém de Jesus. E quem não tem Jesus não tem luz. É lanterna. E lanterna o que acontece? Igual a essa. Vai acabar a carga e um dia vai parar de iluminar. Então, pega isso. Muitas das pessoas estão tentando, que estão ostentando, estão comprando lanternas. Porque a prosperidade de Deus, o sucesso de Deus, o sucesso que vem com Deus, o sucesso que Deus dá, a unção que Deus dá, não precisa de lanterna. As pessoas de longe já percebem. Ele brilha. Ele conseguiu. Ele merece. Ele é diferente. Ele tem unção. Ele é incrível. Sabe? Então, não fique preocupado com o que os outros pensam. Compre a tua Mercedes, eu vou comprar a minha. E está tudo bem. A prosperidade de Deus fala por si só. É notável, é indiscutível. Então pronto, eu não preciso comprar holofotes. Deus já é a própria fonte. Deus já é a própria energia solar. Então eu não preciso de comprar pessoas. Não preciso de mostrar nada para as pessoas. E nem preciso discutir com as pessoas. Eu só preciso desfrutar da prosperidade de Deus. Porque a prosperidade de Deus, ela já é brilhante. Então as pessoas vão olhar e vão notar que ele é de Deus, que ela é de Deus. Sabe? Você não precisa ostentar, não ostente. A ostentação, ela acaba mostrando uma falta. Falta de quê? Falta de Deus, porque se você está ostentando, é porque você não tem a prosperidade de Deus. Você não tem a luz natural de Deus. Então, como você não tem a luz natural, você precisa comprar lanternas para que as pessoas te enxerguem, para que as pessoas te aplaudam, para que as pessoas te olhem. Simples quanto isso. Ostentação é quando você exibe, quando você mostra algo em excesso em busca de aprovação, em busca de um resultado como admiração ou inveja de alguma pessoa, de algumas pessoas. Você quer mostrar, quer alimentar o teu ego. Ostentação é falta de humildade. E falta de humildade revela a falta da presença de Deus. Revela a falta da exaltação de Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aquele que a si mesmo se humilhar. Não que alguém humilhar, você sozinho se humilhar, você será exaltado. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Então, contudo, esse vídeo já está ficando muito longo. Essa foi a palavra que eu queria compartilhar no meu terceiro dia. E é isso, sabe? Curta os teus sonhos. Sonhe. Número 1, vou dar 2 passos. Primeiro, sonhe. Segundo, pergunte a Deus que se esse sonho está de acordo com ele ou não. Mas normalmente, Deus vai te dar sonhos. E se Deus te der sonhos, os sonhos de Deus estão de acordo com ele, né? Entre Deus não há contrito.
Então, é isso. Deus vai te dar sonhos, então desfrute. Se Deus colocou Mercedes na tua cabeça, é Mercedes. Contudo, que essa Mercedes não seja para ostentar, não seja para mostrar, não seja para exibir, seja para realizar o teu sonho. Algo que está dentro de você, não que está fora de você. Não tem que ter motivo das pessoas. Tem que ter motivo de você e de Deus. Só. Às vezes é teu gosto e às vezes é só porque Deus quer que você tenha. Simples quanto isso. Cada um tem a sua forma de alegria. Talvez a tua alegria é um carro, é uma casa, né? Todo mundo tem o direito de curtir, sabe? Deus está nem aí para a riqueza. Deus está nem aí. Deus está aí para o teu coração, para a tua mente. Só isso. Para a riqueza, Deus está nem aí. Se você quer ficar rico, fica. Até melhor, sabe? Ele quer que você fique. Porque pobreza dói, entristece o corpo, a alma, as pessoas ao teu redor. Não anima a si próprio. Então, ele quer que você fique rico. Quer que você desfrute. Ele está nem aí com isso. Por quê? Porque ele é rico, ele é próspero. Ele tem rubis, tem prata, tem ouro, tem tudo. Então por que ele não vai querer que os filhos dele desfrutem disso? Então, não ofusque os teus sonhos por medo de agredir as pessoas. Não deixe de endereitar a tua vida por medo de agredir as pessoas. Às vezes você quer ser o melhor comunicador, quer ser o melhor jogador, quer ser a melhor cozinheira, sei lá. E fica pensando, nossa, o que os outros vão pensar? O que as pessoas da minha cidade vão pensar? Isso é muito grande, ninguém conseguiu ainda, sabe? Eles vão pensar que eu estou ostentando. Não, você não está ostentando, você está desfrutando. É diferente. Por quê? Porque você está desfrutando da presença de Deus. E se Deus colocou isso no teu coração, na tua mente, é um fruto. E Ele quer que você arranque esse fruto. Se é Mercedes, compre Mercedes. Se é Lamborghini, compre. Não tem nenhum problema. Desde que esteja de acordo com Deus. E seja para você e Ele, não para os outros. Não tem que ter ostentação. Por quê? A ostentação é uma falta. Falta da presença de Deus e falta da luz de Deus. Muitas das vezes aqueles que estão ostentando não conseguiram aquilo ou não estão na presença de Deus. Então, como não estão com a prosperidade, que é a verdadeira luz, compram ou tentam comprar lanternas usando a ostentação como meio. Entendido? Usando a ostentação como meio. Por quê? A ostentação atrai pessoas, principalmente os tolos. Porque a ostentação é uma forma de conseguir a admiração e a admiração e algum sentimento dos outros. É isso, tchau. Eu não falo mais com vocês. Tchau. Hoje foi o terceiro dia e estou bem. Muito bem, principalmente porque eu não dormi. Porque uma das partes mais difíceis desse desafio é você acordar às 3, de verdade. É você acordar às 3. Mas é isso. Que estranho que eu tô fazendo. Tchau.